Olá, tudo bem? Hoje teremos uma mega aula falando sobre o tema corpo, alma e espírito. Nós vamos aprender que temos que ter o equilíbrio entre esses três, porque sem o equilíbrio deles a gente não consegue ter uma vida saudável, uma vida tranquila, uma vida sem transtornos e sem conflitos. Então temos que ter e buscar esse equilíbrio entre corpo, alma e espírito. Então estarei abordando aqui sobre a alma. Você sabia que a alma adoece? Você sabia que a alma também fica doente? E você sabia que a alma, ela é a nossa dimensão emocional e psicológica do ser humano? Que a alma é a sede das nossas emoções, dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos? Que tudo que a gente sente, tudo que a gente pensa, vai diretamente para a nossa alma? Sucede de lá, na verdade? E você sabia que as nossas emoções, quando elas tomam uma proporção muito grande, causa na gente ali um transtorno, causa na gente um trauma, causa na gente ali algo de ruim, a nossa alma é que adoece. E quando a nossa alma está adoecida, quando ela não está bem, quando ela não está saudável, ela causa vários transtornos nas nossas vidas. Uma alma doente, ela traz muito prejuízo para a nossa vida, em todos os sentidos. Ela traz vários problemas emocionais como depressão, tristeza, raiva, ansiedade, é, estresse excessivo, raiva, ressentimentos, medos, inseguranças e culpa e arrependimentos. Então, todos esses sintomas, todos esses conflitos, todos esses desequilíbrios é causado quando a nossa alma está doente. Então, quando a nossa alma está doente, todo o nosso funcionamento do nosso corpo físico, ele não fica bem. Ele não está bem, porque a nossa alma está doente. A nossa alma ela vai aguentando muitas coisas ao longo do tempo, ela vai armazenando muitas coisas dentro da gente. E quando a gente armazena muitas coisas ruins dentro de nós, automaticamente vai adoecer e vai causar prejuízo, vai trazer doenças para a nossa alma, para o nosso corpo físico e para o nosso espírito também, que estão interligados, ligados e conectados com a nossa alma. Na verdade, a alma é o centro disso tudo. Ela está no centro de todas as coisas, porque a alma é a sede, ela é a sede do nosso corpo e onde ela puxa tudo para ela, tudo para ela. As emoções é que rege a nossa vida, sejam boas ou sejam ruins, sejam de paz, seja de qual forma for. Os nossos sentimentos, a nossa alma, ela armazena tudo. Será como que está a nossa alma? Será que a nossa alma está bem? Será que a nossa alma está saudável? Ou será que a nossa alma está doente? Porque estamos vivendo uma epidemia tão grande de pessoas ansiosas, pessoas com depressão, pessoas com transtornos, pessoas com tantos problemas emocionais, psicológicos, físicos também. Por quê? Porque a nossa alma está doente. A nossa alma, ela não está bem. Então, é por isso que eu estou aqui trazendo essa aula para você, porque nós temos que olhar para dentro de nós e entendermos que a nossa alma é a principal, é o principal elemento que deve ser cuidado, zelado e protegido, porque da nossa alma excede todo o funcionamento do nosso corpo. Não existe uma mente, um psicológico bom se a nossa alma está doente, porque a nossa alma é o nosso psicológico. A alma é o que traz consciência para a gente, é o que traz para nós aquele equilíbrio, como eu vou dizer, aquele freio quando a gente precisa, quando está em descontrole, está ali numa velocidade muito acelerada, a nossa alma é o freio das nossas pulsões, das nossas emoções, de tudo aquilo que está desenfreado em conflitos dentro de nós. A alma é o que traz esse equilíbrio
para dentro de nós. E quando a nossa alma está doente, ela deixa de pisar no freio, ela deixa de manter o equilíbrio do funcionamento do nosso corpo em geral. O nosso espírito vai estar abatido, ele vai estar triste, a nossa conexão com o espiritual não vai estar boa, porque a nossa alma está doente, está abatida, e o nosso corpo físico automaticamente vai receber os sintomas, as doenças assintomáticas, psicossomáticas. Por quê? Porque a nossa alma está mandando mensagem para o nosso corpo que ela está doente, que as emoções estão todas desreguladas e que tudo dentro de nós está tudo errado. Está tudo fora do lugar e precisa dar uma faxina, precisa dar uma reorganizada dentro de nós para que haja o equilíbrio entre o corpo, a alma e o espírito. O nosso corpo, ele não funciona bem sem a nossa alma, e o nosso espírito também não funciona bem sem a nossa alma. Às vezes nós temos a mania de espiritualizar tudo e achar que tudo se resolve voltando para o lado espiritual, mas na verdade não é assim. O nosso corpo tem as funções dele, a nossa alma tem as funções dela e o nosso espírito também tem a função dele. Então, os três, por mais que eles tenham que trabalhar em conjunto ali, cada um deles tem as suas características únicas, porém não conseguem viver separadamente um do outro. Se você separar o corpo da alma do espírito, você vai ter uma vida em total bagunça, em total desorganização, totalmente fora de equilíbrio. Porque o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, os três têm que ter conexão entre os três para nós termos uma vida equilibrada, uma vida feliz e saudável. E esse equilíbrio a gente tem que buscar ele todos os dias. Todos os dias a gente tem que buscar esse equilíbrio, porque quando a gente sente todos esses sintomas que eu acabei de dizer, depressão, tristeza crônica, ansiedade, estresse excessivo, raiva e ressentimento, medo, insegurança, culpa, arrependimento, tudo isso é sinal de que minha alma está doente. Ela está falando, olha, eu estou doente, eu preciso de cura, eu preciso de ajuda porque aqui dentro não está bem. Então, quando a gente não olha para dentro disso, ela começa a apresentar sintomas. Além desses conflitos internos que eu acabei de dizer, que é uma demonstração clara de que a nossa alma não está bem, tem os sintomas também de que ela está doente. Quais são esses sintomas? Isolamento social, dificuldade para dormir, insônia, a gente não consegue dormir. A gente não consegue dormir porque a gente está com estabilidade ali dentro, está em conflito dentro da gente, a nossa alma está doente, ela já demonstrou de todas as formas que ela não está bem, aí começa a apresentar os sintomas no nosso corpo, as doenças psicossomáticas que são chamadas. Então, através da depressão, da tristeza crônica e todos os outros conflitos dentro de nós, vem através do nosso corpo esses sintomas, demonstrando e falando que a alma não está bem. Então, o isolamento social, a pessoa não consegue ter um convívio social mais, ela tem desejo de ficar sozinha, ela tem desejo de ficar isolada, ela já não tem vontade mais de passear, de ter um lazer, ela não tem vontade mais de estar no meio de pessoas para conversar, sendo que na maioria das vezes ela tinha prazer nisso, ela tinha vontade, desejo nisso, era algo que para ela trazia alegria, porém agora já não traz alegria mais, traz tristeza e traz uma dificuldade já em se associar a isso, em se manter ali no meio. Eu conheço pessoas que quando entra nesse estado, quando ela entra em contato com muitas pessoas, ela começa a ter fobia, ela começa a ter fobia social, ela começa a desenvolver ali uma síndrome do pânico, ela entra em pânico por causa de estar no meio de grandes pessoas, muitas conversas ao mesmo tempo, a mente não dá conta de acompanhar e ela entra em pânico. Sendo que antes era algo que era prazeroso, porém agora virou algo incômodo, já virou um transtorno. Então, a dificuldade para dormir, a gente sabe, para a gente manter um bom equilíbrio do nosso corpo, da nossa mente, das nossas emoções, a gente tem que ter uma boa noite de sono. Se a gente não tiver uma boa noite de sono, nosso sono não for regularmente ali, frequentemente ali padronizado, ele vai trazer pra gente vários problemas, vários transtornos, porque a mente da gente vai estar sempre cansada, acelerada, o nosso corpo também vai estar cansado, pesado, porque não conseguiu ali trazer
aquele descanso, aquela calmaria, aquela tranquilidade entre a mente e o corpo. Então, a necessidade de dormir. Porém, quando a alma está doente, a pessoa já não consegue mais ter esse prazer de dormir bem. Ela perde o interesse pelas atividades que gostava de fazer antes. Se tinha um hobby que ela amava fazer, agora já não tem interesse mais. Se antes amava arrumar uma casa, deixar tudo limpinho, já não tem esse prazer mais. Se antes gostava de se cuidar, ter uma autoestima boa, já não tem mais. Por quê? Porque a alma está doente, está gritando socorro e já tem tempo que ela está pedindo socorro. Porém, não foi ouvida e nem foi dada importância aos sinais que ela apresentou. Ali, quando ela estava em conflito, estava gritando, e só que o nosso corpo não quis, o nosso corpo ali, nós não quisemos dar importância para os sinais de alerta que ela estava mandando. Então, agora o nosso corpo passa a apresentar esses sinais de alertas em vários sintomas. E esses são alguns dos sintomas. Então, a pessoa perde o interesse por atividades que antes eram prazerosas, era algo que ela gostava de fazer, hoje ela já não tem mais interesse, ela já não tem vontade, literalmente perdeu todo o desejo por atividades que antes gostava. Então, dificuldade de se concentrar no que vai fazer, por exemplo, às vezes um estudo, uma leitura, uma tarefa, uma atividade, esquecimento também é bem normal nessas condições. Às vezes a mente ela está tão dispersa que ela não tem mais aquele foco, ela não tem mais aquela meta, porque a mente está tão sobrecarregada, ela está no nível de estresse, de ansiedade tão alto que os pensamentos não conseguem chegar em um consenso. Ele não consegue chegar em um raciocínio lógico, ele está todo perdido, ele está todo em curto-circuito do lado de dentro. Então, as emoções dentro da alma, ela ocasiona conflitos na mente, nos pensamentos e conflitos no nosso corpo também, no nosso espírito. Não tem como você se conectar com Deus se a sua alma estiver doente. Não tem como seu corpo estar bem se a sua alma estiver doente. Porque como a alma é a sede das emoções e é as emoções que gerem todo o nosso ser. Se você estiver triste, você não consegue estar feliz porque a tristeza tomou conta. Se você estiver feliz, a tristeza não vai entrar ali porque você está feliz, a não ser que aconteça um fato e mude o quadro. Mas, do contrário, a gente tem condições de sentir ali fortemente uma emoção. Mas quando a nossa alma está doente, automaticamente vira uma mistura. Vira um misto de emoções ali dentro, ali literalmente em curto-circuito, todas as emoções querendo falar ao mesmo tempo. E a gente não tem condições de lidar com tudo isso. E ocasiona a depressão, ocasiona a ansiedade e vários transtornos mentais, porque as emoções estão gritando tudo ao mesmo tempo e a gente não tem como acompanhar esse raciocínio de todas as emoções. Porém, quando a gente está em equilíbrio, a gente consegue passar de um patamar de alegria para a tristeza e automaticamente sair da tristeza para o estado de alegria. Então, a gente consegue viver esses padrões tranquilos dentro do seu tempo. O luto, a gente consegue passar pelo luto ali, mesmo em melancolia ali, mesmo em tristeza, mesmo com dor, a gente consegue viver aquele momento sem gerar transtornos mentais e emocionais dentro de nós, porque é uma fase e a gente consegue lidar com aquela fase. Quando as nossas emoções estão saudáveis, quando a nossa alma está saudável e não está doente. Então é muito importante cuidar da nossa alma, zelar da nossa alma, porque é dela que provém o equilíbrio total do nosso corpo. Então, essa dificuldade de se concentrar no que vai fazer, esquecimento, essa perca de interesse ali, eu vou fazer isso, não consegui, desistir, deixar para lá, não me interessa mais fazer isso, porque a desistência também, ele vai desistir com muita facilidade porque não consegue se concentrar. E por mais que tente se concentrar, não consegue. Por quê? Porque aquilo vai gerar um estresse, porque a pessoa já está numa sobrecarga de cortisol muito alta ali, então ele já está com estresse muito alto, ele já está ansioso, ele já muitas das vezes pode estar numa crise de ansiedade, pode estar com uma ansiedade generalizada, então aquilo ali vai trazer ainda mais estresse para ele. Então
automaticamente ele acaba desistindo daquilo ali, justamente porque vem a raiva, vem o nervoso, vem a frustração e vem o misto de sentimentos ali para ele lidar com aquilo ali, para o indivíduo lidar com aquilo ali. Então, é bem mais fácil desistir do que tentar, porque tentar é doloroso demais. É difícil demais tentar. Então, a desistência, ela é bem mais fácil. E o sentimento de vazio dentro de si. É normal uma pessoa com a alma doente sentir um vazio dentro de si. Porque a nossa alma, ela é a sede das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Então, automaticamente, ela vai ocasionar dentro de nós um vazio. E quando isso aí está no total desequilíbrio, no curto-circuito, automaticamente é normal o corpo tentar buscar prazeres para preencher esse vazio. Nos vícios, sabe, em jogos, em tantas coisas, sabe, na comida, em tantas coisas para tentar preencher esse vazio, porém não consegue. E quanto mais tenta, quanto mais procura preencher esse vazio, parece que maior o vazio fica. Por quê? Além de tentar preencher aquele vazio, ainda vai gerar um outro transtorno. Por exemplo, quem tenta preencher esse vazio na comida. Ele vai satisfazer momentaneamente o seu corpo ali, a sua emoção ali está buscando aquele ali, a alma está buscando esse preenchimento desse vazio e o indivíduo vai tentar preencher esse vazio na comida. Então, quando ele estiver triste, quando ele estiver angustiado, quando ele estiver ali numa crise de ansiedade, ele vai comer, ele vai se alimentar em excesso. E naquele momento vai ser prazeroso, vai ser bom, porque vai estar aliviando aquela sobrecarga daquele momento. Porém, vai gerar outro transtorno, que é na autoestima. Porque automaticamente a pessoa vai engordar, quando tem a tendência de engordar, automaticamente ela vai engordar ou ela vai se sentir mal logo após ter ingerido uma grande quantidade de comida. Geralmente eu conheço pessoas que exageram muito no chocolate, nos doces, e automaticamente vai gerar um desconforto, às vezes no intestino, na pele, em vários aspectos do corpo físico, vai gerar um transtorno. Então vai tentar aliviar uma área, o emocional, porém vai trazer um contrito e um atrito no corpo físico. Então vai gerar um transtorno, essa tentativa de alívio momentâneo. Então esse vazio, muitas das vezes, é tentado ser preenchido de várias formas. Porém, a gente não consegue preencher, porque é algo que está dentro de nós. E só é preenchido quando a gente entende que tem que haver uma harmonia entre o corpo, a alma e também o espírito. Se a nossa alma ela estiver bem, mas o nosso espírito, a conexão ali estiver fora também dos seus princípios, dos seus padrões, dos seus valores, automaticamente vai prejudicar a nossa alma e vai prejudicar o corpo. Se o nosso corpo estiver totalmente desenfreado, fazendo tudo que lhe vem no desejo da carne para fazer, automaticamente ele vai prejudicar a nossa alma e também vai prejudicar o nosso espírito. O único que não prejudica a nossa alma e o nosso corpo é o espírito. O espírito, ele é adoecido pela alma e pelo corpo. Porém, o espírito, ele não adoece nem a nossa alma e nem o nosso corpo. É interessante. O nosso corpo, ele tem o poder de adoecer a nossa alma e adoecer o nosso espírito. Porém, o nosso espírito, que é de Deus, é unicamente de Deus, porque é o nosso espírito de vida. Ele soprou em nós e ele vai tirar no momento apropriado que ele achar que deve tirar. Então, o espírito, ele tem que estar em conexão diretamente com o divino, diretamente com o Criador, diretamente com Deus. Quando o nosso corpo, ele procura cortar essa conexão ou tirar essa conexão, por olhar mais para o seu ego, olhar mais para os seus desejos carnais, desenfreadamente, ele vai tentar cortar esse elo com Deus. E nessa tentativa de cortar esse elo com Deus, o nosso espírito, ele entristece e fica doente. E vai ocasionar em nós conflitos internos gigantescos, porque aí vem o conflito espiritual, vem o conflito carnal e o conflito emocional.
Aí são 3 conflitos muito grandes dentro de nós, que geram sintomas, transtornos, geram em nós uma confusão tão grande para ser resolvida, que aí é onde que chega, em muitas das vezes, ao ponto da pessoa cometer o suicídio. Por quê? Porque muitas das vezes, nem sempre, mas na maioria das vezes, a bagunça dentro de si tá tão grande, que ele não tem força para organizar, porque algum momento desencadeou ali um gatilho de um lado, de um outro, e os 3 automaticamente adoeceram: o espírito, a alma e o corpo. Então, a gente tem que procurar manter os 3 em equilíbrio. Ah, é fácil? Não é fácil, mas também não é impossível. Por isso que hoje existem os profissionais da saúde mental, psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, terapeutas, neurologistas. Existem, gente, uma turma gigantesca de profissionais da saúde mental. Só não cuida da saúde mental quem não quer. E é muito importante cuidar da nossa saúde emocional. Quem que vai cuidar da sua alma? É o psicólogo, é o terapeuta, é o psicanalista. É ele que vai cuidar da sua alma. Quando tiver a necessidade de um medicamento, quem vai cuidar da sua alma é o psiquiatra. Nós não podemos ignorar de forma alguma. Você vai cuidar da sua alma indo no terapeuta, indo no psicanalista, indo no psicólogo. E se houver a necessidade, também o psiquiatra, por que não? Se os sintomas no seu corpo estiver muito altos, se as doenças psicossomáticas geradas pelas suas emoções já tiver gerado um transtorno muito grande, onde há dores, alergias para todo o corpo, queda de cabelo generalizada, sabe, mancha em todo o corpo, já tiver ali desenvolvido já um quadro crônico ou muitas das vezes ali desequilibrado, então há sim a necessidade da intervenção ali de um medicamento até chegar a um equilíbrio ali dos sintomas. Então, quando a gente ignora a nossa alma, quando a gente ignora essa parte, o que que acontece? Todo o nosso corpo fica fora de equilíbrio. Todo o nosso espírito, o nosso espírito todo, ele fica fora de equilíbrio, ele adoece e a nossa alma então nem se fala. Se ela registra as emoções do espírito, se ela registra as emoções também do corpo, tudo que o corpo faz gera reações na alma, tudo que o espírito faz gera reação na alma. Então, automaticamente, tem 2 ali que está constantemente ali pressionando a alma, ou na área boa ou na área ruim. E o que acontece hoje? Geralmente, a nossa alma é pressionada mais para o lado ruim, porque quando o nosso espírito não entende a necessidade da conexão com o Criador, com aquele que criou ele, e ele tem que ter essa conexão com quem é dono dele, porque o dono dele é Deus, então, enquanto o indivíduo não entende essa necessidade da espiritualidade, a nossa alma vai estar ali, deprimida ali, de alguma forma, porque ela também necessita dessa parte. Porque é como se fosse 2 fios, um positivo e um negativo. E a lâmpada é a alma. Para a alma estar acesa, depende desses 2 fios, do corpo e do espírito. Se um tiver para um lado e para o outro, não vai adiantar nada o negativo e nem o positivo, porque a alma não vai se acender. Então, ela depende do equilíbrio, da conjunção, da união dos 2, para que a alma venha a estar bem. Então, a nossa alma depende do nosso espírito e a nossa alma depende do nosso corpo. E quando a gente não entende essa necessidade, automaticamente a gente vai adoecer e vai gerar conflitos na nossa área financeira, nos nossos relacionamentos, seja conjugais ou entre amigos ou sociais, enfim, todo tipo de relacionamento com o ser humano. E com Deus também, porque vai estar em conflito, então vai ali haver ali uma crise muito grande de busca ali dentro ali do que a pessoa quer para a vida, o que ela não quer, ela vai estar literalmente perdida dentro ali da sua identidade, ela vai perder ali, vai perdendo a sua identidade, de onde ela deveria estar conectada, e automaticamente vai distanciando ela também de si mesma. Automaticamente a pessoa, quando está nesse nível, ela já perdeu a sua identidade própria, ela já perdeu a conexão com ela mesma. Então ela vai viver no automático, sendo impulsionada pelas demandas do outro, pelas demandas do próximo, porém ela não vai enxergar as suas próprias demandas, os seus próprios valores.
Porque tem tantas pessoas hoje com a autoestima muito baixa? Porque ela não vê valor nela mesma. Ela não vê validação nela mesma. Ela auto se invalida, ela acha que ela não tem capacidade nenhuma, que ela não tem condições nenhuma de ser ela mesma. Porque ela foge dos seus sentimentos, ela foge das suas emoções, ela foge dos seus pensamentos, ela não encara a realidade. Por quê? Porque ela está num total desequilíbrio dentro dela, que ela tem medo de encarar a sua realidade, ela tem medo de encarar as suas reações. Por que tantas pessoas buscam essas fugas nos vícios? Tanto das drogas, dos cigarros, da bebida alcoólica, na prostituição, no sexo. Por que que as pessoas buscam geralmente preencher esse vazio no vício? Dos jogos, enfim, tantos outros vícios que existem. Por que que o ser humano, ele busca esse preenchimento? Porque ele está numa luta consigo mesmo muito grande, muito grande. Então ele busca nesses vícios essa validação. E ele, por não conseguir encarar a realidade, enfrentar a realidade da sua vida, enfrentar suas emoções, enfrentar ali os seus problemas de cara, de frente ali, e tentar solucionar os problemas, automaticamente ele vai criar uma fuga. E muitas das vezes essas fugas são os vícios. Muitas das vezes essas fugas é a depressão, passar o dia todo na cama ali, porque se ela dormir, ela não vai poder, não vai precisar encarar as suas demandas. E a gente chega literalmente no fundo do poço, porque a gente não consegue encarar os nossos problemas. Antes era um problema só para encarar, aí não resolveu aquele, vem 2, vem 3, vem 4, vem 5, vem 6, vem 10, vem 20, vem 30. Quando pensa que não, já não consegue dar conta mais. Por quê? Porque fugiu do primeiro, porque fugiu de encarar ali o seu desafio daquele momento. E depois vira uma bola de neve e a gente não consegue mais lidar com essas emoções sozinhos. Aí a gente precisa de ajuda. E o principal, a gente precisa reconhecer que precisa de ajuda. A gente não pode negligenciar de forma alguma que a gente ali tem condições de lidar com aquilo sozinho. Não temos. Quando já perdeu o controle, já perdeu o equilíbrio, a gente tem que reconhecer que precisa de ajuda. Então, dentro dessas características, existem as causas da alma doente. E o que causa essas doenças na nossa alma? Então, o que causa essas doenças na sua alma, na minha alma? Quais são os causadores dessas doenças? São experiências traumáticas. Geralmente a gente passou por uma experiência traumática ali muito grande, a gente não conseguiu lidar e aquilo ali virou um trauma e a gente não conseguiu lidar. Geralmente um relacionamento tóxico, onde a pessoa é oprimida, ela sofre abuso psicológico, emocional, muitas das vezes até físico, e ela não consegue, ela não tem força para se libertar e sair daquele cárcere, porque é um cárcere, ela não consegue se libertar daquilo, ou quando ela consegue se libertar, ela já está cheia de problemas emocionais, psicológicos para solucionar e físico também. Então, aí vai gerar uma luta, vai gerar uma guerra dentro de si. Por quê? Porque ela está cheia de feridas, está cheia de machucados, ela está literalmente toda ferida no seu corpo, na sua alma, no seu espírito. O seu psicológico já não funciona mais porque está muito ferida e muito machucada, porque a feriram ou o feriram durante muito tempo. Então, até a gente conseguir se libertar, até o indivíduo conseguir se libertar daquela prisão emocional, psicológica e muitas das vezes até física também, então aquilo ali vai ocasionar dentro de si muitos, mas muitos transtornos, muitas doenças e muitas dores e feridas emocionais. E a nossa alma, ela vai estar chorando lágrimas de sangue quando o indivíduo passa por esta situação. E também a falta de propósito na vida. O que é uma falta de propósito na vida? A gente tem que ter uma meta. Eu sempre falo que a gente tem que entender e saber o porquê estamos no planeta Terra. O porquê que você está na Terra. Qual é o seu chamado, qual é o seu dom aqui na Terra.
Qual é a sua missão aqui na Terra? Por que que você veio para o planeta Terra? Por que que você nasceu? Por que que você existe na Terra? A gente tem que entender o nosso propósito. Todos nós temos um propósito na Terra, todos nós temos um chamado. E quando nós entendemos esse chamado, então a gente vai criar um propósito na nossa vida. Qual que é esse propósito? Será que nós temos olhado literalmente para a importância do eu existir sobre a Terra? Da minha vida existir sobre o planeta Terra? Qual é o meu chamado? Qual é o meu propósito? O meu propósito de vida, a minha meta de vida, o meu foco de vida, qual é? Será que eu tenho criado esse propósito? Será que eu tenho gerado esse propósito dentro de mim? Como que está as nossas condições do lado de dentro? Será que a gente tem enxergado o nosso real propósito aqui na Terra? E será que a gente tem enxergado qual é a nossa identidade? Porque quando a gente está com todos esses conflitos, automaticamente a gente tem esses conflitos porque a gente perde a nossa própria identidade criada por Deus. Todos nós, seres humanos, dentro do planeta Terra, temos a nossa própria identidade. Por mais parecido que um ser humano possa ser com o outro, não existe cópias suas por aí não. Deus te fez único, Deus te fez única, não existe outro ser no planeta Terra que nem você. Você é único, você é única, não existe outro seu por aí ou outra sua por aí não. Você é único e é única. Então a sua identidade é sua. E quando a gente perde a nossa identidade, automaticamente a gente se perdeu na vida. Porque a gente tem que ter identidade. E quando a gente perde a identidade da gente por causa de um relacionamento, por causa da criação, por causa de tantos problemas que a gente foi enfrentando ao longo da vida e foi olhando tanto outro que acabando a gente foi se perdendo da gente mesmo, foi perdendo desse mesmo e acabou que perdeu a sua própria identidade. Então há necessidade da busca e desse resgate da identidade própria para haver esse equilíbrio dentro de nós. E o que gera todos esses transtornos dentro de nós e causa problemas na nossa alma e adoece a nossa alma? É a conexão fraca com Deus, com a espiritualidade. É o nosso espiritual fraco. Quando nós não entendemos a importância da conexão espiritual com o Criador. Isso gera também transtorno, gera doença na nossa alma. Como eu falei anteriormente, a nossa alma, ela é uma lâmpada. Eu dei um exemplo aqui bem claro. A nossa alma, ela é uma lâmpada. O nosso corpo e o nosso espírito são os fios que chegam para ligar a nossa alma e fazer ela brilhar, fazer ela acender. Se o nosso espírito, a nossa conexão com Deus estiver interrompida, ele não vai conseguir fazer a nossa alma se acender. Se o nosso corpo não entender que a alma e o espírito são essenciais para que ele venha ter uma coordenação boa, um movimento bom, que ele venha ter um direcionamento bom, automaticamente também ele não vai conseguir fazer com que a nossa alma fique saudável e fique bem. Porém, uma boa notícia dentro disso tudo. Há solução, há um remédio, há dentro disso tudo, desses conflitos todos que eu acabei de dizer, há uma solução para esse problema. Há tratamento. Há uma luz no fim do túnel para tudo isso. E esse fim do túnel que parece não ter saída, mas lá no final tem uma luz. E essa luz chama-se tratamento. E nós estamos aqui para oferecer esse tratamento para cada um que precisar e necessitar. Só que esse tratamento, essa busca, esse equilíbrio, a gente tem que buscar aí todos os dias. Todos os dias. Por quê? Quando a gente entende a necessidade dessas conexões, a gente vai buscar conectar cada um a seu devido lugar. Conectar o nosso espírito a Deus, conectar a nossa alma às nossas emoções, ao espírito e ao corpo. A gente vai tentar solucionar as nossas emoções e o nosso corpo. A gente não vai permitir que o nosso corpo faça tudo o que vier
no desejo de fazer, sem que isso gere uma consequência na nossa alma. O nosso corpo não pode fazer tudo o que quiser, porque dependendo do que ele fizer, se for ruim, vai gerar transtorno na nossa alma e vai adoecer o nosso espírito. Porque a gente tem ali uma obediência entre eles. Eles têm que se obedecer, autocomunicar e se autoconectar para que haja esse equilíbrio dentro da nossa vida. A nossa vida se resume entre conexão com a alma e espírito e a alma e o corpo. Então é corpo, alma e espírito. A nossa vida. Você tem vida? Então você tem corpo, tem alma e espírito. Como que está a sua vida mediante essas três conexões? A sua vida está boa ou ela está ruim? Como que está a sua vida?